Obrigado, Sr. Presidente. Eu bem antevia que os partidos da maioria viessem exatamente dizer aquilo que disseram sobre o facto do PSD estar contra o plano de reestruturação. E eu volto a reiterar, e isto é importante esclarecer, volto a reiterar que não estamos contra o plano de reestruturação, estamos sim muito preocupados com diversos aspectos do plano de reestruturação. E demonstrar isso mesmo, na sequência da audição, continuo relativamente a alguns aspectos bastante preocupado. A preocupação relativamente aos trabalhadores cai, evidentemente, ou seja, o Sr. Presidente respondeu com clareza. Aquilo que eu não afirmei que existiam atropelos aos acordos de empresa, nem afirmei que eram os trabalhadores tratados como peças descartáveis. O que eu disse é, perguntei ao Sr. Presidente e permiti-lhe que dissesse aqui, na Comissão, se isso acontecia. Porque isso era uma denúncia por parte da FEBASE, enquanto instituição onde estão agregados todos os sindicatos dos trabalhadores bancários e algumas declarações do próprio Presidente da Comissão de Trabalhadores das empresas do Grupo Caixa Geral de Depósitos. Portanto, nessa circunstância, o Sr. Presidente respondeu e bem, e pelos vistos é mesmo assim, porque que não existem, porque o deputado Jorge Riso, nessa sequência, teve a oportunidade de reiterar aquilo que disse à porta do encontro da Caixa Geral de Depósitos, o reunião de trabalhadores, e não disse nada sobre esse aspecto. E, portanto, acredito naturalmente que as palavras do Sr. Presidente farão fé e, portanto, que não existem esses atropelos relativamente aos trabalhadores. Mas estamos aqui muito preocupados com alguns outros aspectos e deixaria de referir que eu, de resto, coloquei na minha primeira intervenção e deixe-me dizer, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, não há aqui nenhuma quadratura do círculo. Foram os senhores que colocaram sobre o país e sobre a Caixa Geral de Depósitos esta canga de 5 mil milhões de euros. Portanto, eu quando refiro preocupações relativamente aos aumentos de comissões, às imparidades, à rentabilidade dos capitais próprios, tem que ver exatamente com o plano que vocês disseram que era a salvação, a última Coca-Cola deserto para a Caixa Geral de Depósitos, para tudo isto. Portanto, nós achávamos que não era preciso tanto. De resto, há estudos que provavelmente não seriam necessários tanto. Portanto, mas os senhores é que tinham os indicadores todos e, portanto, chegaram à conclusão que eram 5 mil milhões que eram necessários. E, portanto, quando eu colocava a questão das comissões bancárias, não era que estivesse contra ela, Sr. Presidente da Caixa Geral de Depósitos. É quando é que elas vão parar? Quando é que o aumento vai parar? Pelo seguinte, agarrando nos indicadores da Caixa Geral de Depósitos, eu referi isto na minha intervenção, a perspectiva em 2020 é que as comissões representem 0,45% do volume de negócios. Neste momento, estamos em 2018, representam apenas 0,35%. Precisa de crescer mais 0,1%. Este ano cresceu apenas 0,05%. Portanto, eu pergunto qual vai ser, no futuro, o valor do aumento. É provável que até não venham a ocorrer, porque, eventualmente, se a Caixa Geral pode encontrar outras formas de financiar a sua atividade, naturalmente não tem necessidade de recorrer, como não recorreu este ano. E acabou a obter lucros, provavelmente devido às vendas de alguns produtos que estavam non-performance e que estavam na conta de exploração do banco. Mas aquela questão que eu colocava é evidente que a Caixa Geral de Depósitos e a sua Comissão Executiva têm este mandato, que é cumprir o plano. Agora, quando sou desfavorável à questão das comissões, prende-se com isto. É importante para o Parlamento, é importante para os portugueses perceberem até onde vai crescer o volume de aumento das comissões, porque é aquilo que eu disse. A Caixa Geral de Depósitos é o maior banco do sistema financeiro, é o banco referencial, e como banco que lidera, os outros a seguir vão todos atrás. Portanto, isso torna-se complicado para o resto do sistema financeiro. E por isso é que eu coloquei esta questão. Portanto, não estamos naturalmente contra o aumento das comissões, mas estamos preocupados. Assim como estamos preocupados na questão da rentabilidade dos capitais próprios, como indicador essencial para o cumprimento do plano, porque se não cumprirmos o plano, vamos precisar de mais medicamentos para a Caixa Geral de Depósitos, que aponta para em 2020, ou seja, sai do zero, e aponta para em 2020 ter 9% de rentabilidade de capitais próprios. Neste momento está em 5%. Como é que vai ser possível fazer crescer a Caixa o suficiente para que em 2020 estejamos
a entregar como rentabilidade dos capitais próprios a meta dos 9%. Porque é essa meta que vai levar a que tenha que se aplicar ao por outra, que vai dizer se isto se tratou de um auxílio de Estado ou se tratou de um investimento como se tratasse de uma operação de mercado. Portanto, esta sim é verdadeiramente preocupante. Por outro lado, preocupa-nos a questão das imparidades e das concentrações. Dado que eu até há pouco li o prospecto, não é? O banco público é o banco que concentra maiores riscos individuais de crédito e concentrado em grupos económicos grandes. Eu sei que já houve algumas vendas este ano e sobre esta questão das imparidades gostava que o Sr. Presidente nos desse alguma ideia de como é que está a ser conduzidos estes aspectos, se pensam continuar a fazer venda de ativos não performance, ou seja, foi uma notícia positiva o facto de não terem aumentado os NPLs durante este período, ou no período mais recente da gestão da Caixa Geral de Depósitos. De qualquer forma, sabemos que a Caixa, uma das componentes para atingir sucesso neste plano, é exatamente este aspecto. E para terminar, Sr. Deputado... Para terminar, Sra. Presidente, que se relaciona com as NPLs e de que forma é que a Caixa prevê, e se há vislumbra fenómenos positivos para que isto possa vir a acontecer. Por exemplo, eu vi a venda de Vale Lobos, não sei em que circunstâncias é que foi que ocorreu, mas era sobre isso um bocadinho que eu gostava que o Sr. Presidente nos desse algumas luzes. Muito obrigado, Sr. Deputado.